Salve, salve nação colorada! Está no ar o seu VilaCast, podcast dedicado 100% a você, torcedor do Tigrão. No programa de hoje, todo o pós-jogo do jogo do Tigrão lá em Porá. O Vila jogou fora de casa e empatou por 0-0. Mais um jogo onde o Vila perdeu muitas oportunidades e olha, faltou capricho nas finalizações, viu? Faltou bastante capricho. No programa de hoje a gente está recebendo dois convidados novos, né? Convidados especiais. A presença aqui do Vitor e do Luiz. Né? Eles conseguiram assistir o jogo, eu também assisti o jogo completo, diferente do Bruno que não assistiu nada, não sei nem o que está fazendo aqui, mas é só porque ele edita também. Então, vou começar abrindo com você, Vitor. O que você achou? Qual foi a sua primeira impressão do jogo lá em Porá? Dá pra gente ter levado a vitória, hein? Saudações coloradas, primeiro, agradecer aí a oportunidade de participar aí, sempre acompanho o podcast de vocês e eu fico muito feliz. Cara, apesar de tudo eu tive impressões boas, porque apesar dos pesares, o Iporá deu trabalho para todos os times que foram lá no estádio deles, e o Vila até criou bastante, claro. A gente vem sofrendo sim com essa falta de capricho nas finalizações, não é um problema de agora, é um problema até que eu diria meio que crônico. Desde a Série C o Vila vem sofrendo com esses erros de finalização, que às vezes custam caro, mas o Vila também eu não vi o Vila ser ameaçado pelo Iporá. Eu acredito que, dadas as circunstâncias, até que jogou bem sim. A gente sabe que lá em Porá os caras tentam igualar a qualidade técnica ali usando do fator do campo, né? Um gramado muito alto, a bola pouco rolava, quicava bastante, isso atrapalha demais, principalmente o time do Vila, que é um time que troca muito bem passes, né? Tem uma saída muito boa lá da defesa para o ataque. Você conseguiu enxergar o jogo mais ou menos nesse sentido também, Luiz, ou você pensa diferente? Boa noite, queria agradecer pela oportunidade, sempre acompanho vocês. Eu acho que o Vila teve muita chance, mas novamente peca nas finalizações, né? E eu acho que o campo também prejudicou bastante o Vila, que troca muito passe e também que é acostumado a jogar em um campo mais ou menos bom, ou bom também, que é o do Oba. E eu acho que isso prejudicou bastante o Vila. E também a defesa do Vila está muito boa. O Donato não vem passando susto na gente. Tem um pezinho atrás só com o Nilson Júnior. Essa desconfiança do Nilson aí todo mundo tem, né? Mas agora, querendo ou não, ele tá em evidência, né? Por conta do gol do Clássico, ganhou um pouquinho de confiança, mas também não acredito muito que ele é o nosso titular ideal e vai ser o cara que vai conseguir ser a dupla de zaga ideal aí pro Donato para início de Série B e para continuidade na Copa do Brasil. Agora eu vou passar a palavra pro hater do Pedro Júnior e até acho que foi até bom ele não assistir o jogo, porque o Pedro perde um gol, com certeza você viu o lance depois. Eu queria muito estar do teu lado para ver a tua reação. O que você achou do jogo? Igual você falou, cara, eu não assisti a porra do jogo, graças a Deus, acho que fez até bem pra minha saúde mental. Porque se eu tivesse visto, tinha ficado puto. Mas, cara, tá mostrando aí que meu hater no Pedro Júnior é crucial e certeiro, tá? Porque o que esse filho da puta vem errando de gol, não tá escrito. Beleza, atacante erra gol, normal. Se acertasse tudo, não tava no Vila. Mas, porra, meu irmão, tem umas chances ali, igual eu falei no episódio contra os Moché. Se ele não sofre aquele pênalti, tinha certeza que ele errava aquele gol. Tenho certeza. Mas, pelo que eu ouvi vocês comentando do jogo nos grupos e vi vídeos depois, o Vila foi eficiente, conseguiu trocar a paz mesmo no campo ruim, só que faltou a finalização, igual os nossos dois convidados falou. Faltou acertar a finalização dentro do gol. Mas isso também já não é uma surpresa pro Vila, a gente sofre com isso tem alguns anos. Mas minhas impressões do jogo foram essas. Infelizmente, segue o mesmo padrão, né? Nada de diferente aí dos últimos jogos, né? Eu até cheguei a comentar também nos grupos aí depois, no pós-jogo, né? A galera ali fritando na corneta, porque o torcedor do Vila é muito 8 ou 80, né? Ou tá muito, muito bom, ou então tá tudo errado. Então a galera esperava novamente uma goleada lá em Porá, e querendo ou não, a Vila teve chance de sair de lá com um resultado muito elástico. Mas 1-0 ali, eu acho que ia ser 3 pontos, todo mundo ia ficar feliz. Mas eu acho que tá faltando justamente isso mesmo, que a gente tá criando. Eu iria me preocupar mais se não tivesse criação. Mas como a gente tá criando, tá tendo oportunidades, falta agora só colocar o pezinho na forma para poder conseguir fazer os gols e
cada vez mais pontuar no Goiânia e classificar bem para a fase final, né? O Vila que já está classificado, mas cada vez mais dá sequência no trabalho. Passando para os nossos dois convidados de hoje, a gente tá dando uma mudada, né, Bruno, aqui de como a gente faz os nossos episódios, né? Desde a Série C a gente vinha pontuando ali desde os setores defesa, meio campo e ataque, jogador por jogador, posição por posição. Só que vai ter muito jogo, né? Vai ter muito jogo essa temporada, graças a Deus, eu não acho ruim. Então a gente dá uma mudada, a gente faz uma pincelada geral em toda a equipe do Vila que a gente acabou de fazer agora. E agora a gente vai pelos destaques, né? Começando pelo destaque do setor defensivo. Novamente, o Jorge Menino, assim, na minha visão, não foi muito exigido. Os dois laterais, Celcinho e do lado esquerdo, Formiga. O Formiga até acho engraçado essa análise, o Luiz falou bem também no episódio passado aqui, ele virou o Mauro Henrique, né? Ele marca bem, mas na hora que tem que apoiar, meu Deus do céu, é incrível a dificuldade que tem. Só pra falar aqui, a gente mudou o estilo do podcast totalmente, vocês vão acompanhar aí durante o tempo. Mas vocês dois aí, vocês não precisam ficar calados não. Vocês discordar do Cris, vocês podem descer a borracha nele, viu? Porque aqui é assim mesmo, aqui o trem é liberado. Vocês não precisam ficar com vergonha não. Beleza. Porque a gente fala merda pra caralho aqui mesmo. A gente tá acostumado com esses trem. Então vocês precisam ficar tímido aí não, pode descer a borracha. Eu sei que o Vitor é um hater do Christian. Pode Do deixar. Christian não, do Formiga. Não, Do Formiga. do Falei errado. Formiga. Do Formiga, sim. Não, o Christian é Não muito gosto do lúcido Formiga nas não, viu? observações dele lá. Lá no grupo, as observações do Christian são sempre muito lúcidas. O Formiga é aquilo, né, cara? Quem não tem cão caça com gato, né? Por enquanto tem que ser ele, não tem outro. Não vai ter jeito de querer outro. O Carleto, quando chegar em Goiânia, a gente vê, né? Por enquanto ele não chegou ainda. Tá foda. Eu tenho minhas dúvidas sobre o Carleto, viu? Cara, um cara que jogou, rodou e o que ele jogou no Vitória ano passado, tá certo. No Vitória ano passado ele era um meia, não era um lateral e nenhum ala. Mas o que ele já jogou no passado, eu acredito que pra Série B ele não comprometa e que ele consiga entregar mais do que o Formiga, porque o Formiga, assim, de um tempo pra cá ele parou de comprometer e a gente já tá comemorando isso, porque falar que o Formiga é bom jogador de futebol é complicadíssimo. Ah, mas Aí pra mim já qualquer um entrega mais que o Formiga. Quase qualquer um, né? Já é puxado, né? A gente tá aceitando a ideia do Formiga porque o Carleto chegou e tá aí no DM, tá tendo muito problema de lesão, contusão e tal. E a gente já tá aceitando a ideia do Formiga ser o titular, mesmo sabendo que não é o ideal. Mas por quê? Tá ali, tá preenchendo espaço e não tá complicando, né? É o mesmo caso do Wilson Júnior na defesa ali. Tá jogando porque a gente tá com essa necessidade. O Simon vinha numa sequência muito boa, infelizmente teve essa lesão e tá fora. Então a gente não tem outro para colocar, né? Tá jogando ali com o Donato. Mas eu me preocupo muito, porque a gente sabia que no Clássico a gente não ia ser exigido, os dois deram conta. Lá fora de casa contra o Iporá também. Só que aí contra a Aparecidense já é um time melhorzinho, né? Um time que já toca bem a bola, um time que já tem um ataque melhor. O que vocês já acham aí que essa defesa vai conseguir suprir a nossa necessidade? Ou para domingo aí a cobra vai fumar? Vai ser difícil. Bom, eu gosto muito do Donato. Eu acho que ele conseguiu bem segurar. Só que aí eu já tenho minhas dúvidas sobre o Nilson, né? Não sei se o Alisson Maia já pode entrar jogando. Ele tá com ritmo de jogo bom. Pelo que ele mostrou nos minutos finais, quando o Nilson saiu contra os Moché, senti ele bastante seguro. Não sei se ele consegue entrar jogando já, caso do tempo fora dos gramados. Eu acho que o Alisson não entra ainda. Não num jogo que, além dos dois clássicos, seria o adversário tecnicamente melhor do campeonato, além do... Vejo o Grêmio Anápolis também tá com um time arrumadinho, mas a Presidência vem na frente. Manteve a base do ano passado, que foi bem na D, e é um time que sempre costuma complicar pro Vila. Mas a gente tem que saber quanto que o Simon volta, Virgínia, porque o Nilson Júnior, na verdade, ele não tinha que ser contratado, agora é manter para evitar a ação trabalhista, né? Que o Vila pega e empresta um Luizão da vida, que é novo e muito melhor do que o Nilson Júnior, para contratar um cara a pedido do técnico tipo, nesse ponto o Hugo errou, porque a declaração dele falar que já estava observando o Nilson Júnior, isso aí é furado. Veio porque o pai dele trouxe sim, e agora tem que aguentar para não ter ação, né? Agora que tá baixando o passivo trabalhista, não é para arrumar mais uma ação. Eu gosto do Vitor porque ele é muito corneta, pelo amor de Deus. Eu adoro isso. Eu adoro.
É disso que a gente gosta, é disso que a gente gosta. Se eu não me engano, o Nilson vem a pedido do Márcio, né? Então, assim, já É, começou tudo errado. Mas tá aí, tá sendo usado, a exatamente. gente tá precisando, então não tem como, né? E já, né, projetando também já domingo pro jogo da Aparecidense, eu vou até lembrar a Ana Lívia, né, que gravava com a gente, hoje tá com outros projetos aí, tá um pouco sem tempo de aparecer aqui novamente. Mas eu volto de novo que ela falou lá no primeiro jogo contra a Aparecidense, quando lá em Aparecida, no começo do Goianão. Não aceito perder para time que tem o Wesley Matos jogando. Pelo amor de Deus, tem um ódio mortal desse cara. Ontem tava puto de ver ele na TV agora. Não, Nossa, pelo aquela amor de Deus. marra dele de puxar a manga da camisa, cara, aquilo me dá um ódio. Eu aceito o Elias puxar o calção, mas o Wesley Matos puxar a manguinha da camisa daquele jeito, aquilo lá é muito interclasse, cara. Pelo amor de Deus. Parece vir uma raiva na cabeça, assim, vai transtornando. Nossa, eu tenho muito mais ódio dele do que do Matheus Anderson, do que do Rafael, do que todas essas peças que passaram, que passou raiva na gente. Só tem um jogador, e é uma opinião controversa minha, que praticamente ninguém concorda, só tem um jogador na história do Vila que eu tenho mais ódio do que o Wesley Matos. Só o Túlio. Ele conseguiu Não, mas estragar aí. minha melhor experiência no estádio, ele conseguiu estragar, que foi aquele Vila Barueri, porque aquele pênalti lá é safadagem, não tem outra explicação para aquilo lá, não. Aquilo lá foi Chutou nossa Série A molecada. lá no Goiânia Arena. Foi. Hum, Exatamente. Nossa. E falando aí do jogo já contra a Aparecidense, cara, vai ser um jogo difícil, a gente sabe, porque a Aparecidense não tá com um time ruim, tanto que eles são líder do nosso grupo, né? O Vila tá atrás deles. Mas eu espero que o Vila consiga ganhar e ganhar bem, ganhar e convencer, né? Não é só ganhar, tem que ganhar e convencer. Porque a gente tem usado muita desculpa do gramado por conta que o Vila é um time que sai jogando com a bola, tal, mas isso não dá pra sustentar sempre, né, velho? Porque infelizmente a gente vai pegar jogo aí que a gente vai ter gramado em péssimas condições, como foi lá em Porá, mas graças a Deus não era um jogo decisivo. Pensa se o Vila estivesse jogando lá pra não cair ou se fosse jogando pra classificar. Aí não dá pra usar essa desculpa do gramado sempre. É uma desculpa viável, sim, mas não pode usar sempre. Então eu espero que o Vila vá pra cima da Cidinha, igual o Wagner mostra que ele não tem medo de time pequeno, que é uma coisa que eu gosto muito nele, que ele mostra é um cara que vai pra cima de time pequeno, que a grandeza do Vila não pode se esconder atrás desse time pequeno. Então eu tô esperando que o Vila meta bala nessa Cidinha, porque é o timezinho que eu sei não gostar, viu, velho? Porque toda vez que eu fui naquele Aníbal, pelo amor de Deus, que caos. Não, e já abrindo dois parênteses, né? Aproveitando que você falou do jogo da Aparecidense, falou do Vila tocar bem a bola e também da ofensividade que o Wagner prega no elenco do Vila. Voltando um pouquinho lá para Iporá, infelizmente a gente perdeu o Dudu, ele tomou o terceiro cartão, jogou muito bem lá em Iporá. Logo no começo do jogo, já finalizou de fora da área, já obrigou o Clérison a fazer defesa. No segundo tempo, ele pega uma de primeira lá do meio de campo, que ele quase faz o Puskas. Infelizmente, a bola pega no travessão e depois o Pedro Júnior está impedido. Então, assim, é uma peça que vai fazer bastante falta no nosso meio de campo. É um cara que a maioria da galera tinha uma predisposição a cornetar o Dudu, por ter aquela imagem do Dudu camisa 10, quando ele subiu lá com o Maria. Só que hoje a gente vê que é um outro jogador, né? Ele de volante, pegando a bola de frente pro jogo ali. E o tanto que corre, né? Corre, marca, tá em todo canto do campo. E tá brigando, né? Isso que eu gosto. O Dudu tem 1,50 m e tá metendo a mão nos caras, tá brigando, tá discutindo, então tá vestindo bem demais a nossa camisa. Mas E falando do depois do Vila Novida, você não pode puxar mais saco do não, que você ficou lá na casa dele, lá no sul. Então você não pode puxar saco dele mais não. Aqui o seu puxa O saco no cara, Dudu aqui tá vetado. o cara tá fazendo meu exposed aqui. E falando Eu concordo com o Cris. falando O Dudu tá da jogando questão. bem e tem tempo. só vem crescendo, né? A cada Pode jogo. continuar. Não, tem tempo, tem tempo. Ele tá jogando bem, tem tempo. A galera falava muito que ele tava jogando bem só por causa do Pablo e não é verdade. Os dois eram Não, muito complementares. O Dudu carregava o piano pro Pablo, sim, pra ele fazer a transição e ele tá jogando bem praticamente desde quando ele voltou, ele tá jogando bem. A galera que tem uma birra muito grande com crias do Vila Nova. Eu piro muito com quanto a torcida do Vila corneta crias do Vila Nova e apoiam jogadores que vêm de fora que são muito piores. O que nego tem naquele grupo que a gente tá apoiando o Thiaguinho, por exemplo. Cara, o Thiaguinho é o Matheus Anderson mais novo. É a mesmíssima coisa. nossa, Não eu dá acho pra muito esperar que chato. ele faz alguma coisa diferente, não. Daquilo ali, não.
E a galera, por exemplo, eu tava num jogo em 2019 que foi Vila Sport, a torcida do Vila mandou o Matheus Anderson embora. O cara errou tudo porque, tipo, antes dele pegar na bola, a galera já tava vaiando. Então, tipo assim, e não faz isso com um jogador, por exemplo. Tem muita gente que idolatra o Wesley Matos. É um cara que veio de fora, revelado pelo Moché, e que só fudeu o Vila. Enquanto o Matheus Ariane, hein? Anderson, enquanto ele tava todos os Exposed, jogos, ele deu sangue sempre. exposed na Ariane. Ariane tem como ídolo aí Wesley Matos. Pronto, falei, viu? Xinguem ela. Nossa senhora, cara, é umas opiniões muito controversas, porque, tipo, eu sou muito claro, o Matheus Anderson, ele tem os defeitos dele, se ele fosse um bom jogador, assim, tecnicamente, ele não teria nem passado pelo Vila Nova, porque todos os jogadores que o Vila revelou na história, que eram bons tecnicamente, não chegaram nem a 18 anos no Vila Nova e já saíram, e é um problema que a gente tem. É uma opinião controversa também que eu tenho, porque eu acho que o Vila está na fase de ter retorno financeiro sim, mas esse retorno financeiro ele tem que vir depois de um pouquinho de retorno técnico. E a gente nunca tem esse retorno técnico. E aí, ao invés de manter a nossa base, como por exemplo o Santos está fazendo agora nesse momento de dificuldade deles, a gente vende os nossos bons jogadores muito cedo e contrata um caminhão de pereba para sanar o buraco e nunca resolve. Tá certo, a base do ano passado que ficou para esse ano, algumas peças ali davam para ter ficado, outras eram ruins mesmo e foi bom que saiu, porque não dariam conta de uma B, e a gente vê que essa cultura tá mudando, mas o que o Vila tem de passivo trabalhista hoje por causa dessas contratações de caminhão de jogadores de 2010 a 2017, mais ou menos, 2018, contratava 20, 30 jogadores no ano. Então, assim, eu acho que isso é uma mentalidade que prejudica muito o clube e no passado recente vem mudando. Isso, e a gente consegue ver a diferença. Diferença de entrosamento, diferença de identidade dos jogadores com o clube. Um Donato, por exemplo, não teria ficado aqui para esse ano de 2021 se fosse há 2, 3 anos atrás. E é um cara que vai ajudar no elenco esse ano. Por mais que eu veja nossa zaga titular para o futuro como sendo Simon e Maia, quando o Donato entrar, ele vai ser um cara muito importante. E é importante. Break Você falou aí de news! Donato. Break news! A Ariane falou que vai entrar porque vai xingar o Vitor ao vivo. Já tô informando aqui antes de acontecer. Mas pode ir, Luiz. Desculpa te cortar aí. Pode ir, Luiz. Não, tranquilo. Você falou aí que pra você a zaga ideal é Simon e o Maia. Pra mim, o Simon é banco do Donato, viu? Porque o Donato, pra mim, ele tira todas de cabeça. Ele é um jogador que tem bastante raça. Pra mim, muito importante dentro do Vila Nova. Então, pra mim, tipo assim, a zaga ideal é o Maia e o Donato. O Donato ele tem, né, essa característica de ser muito bom na bola aérea, até porque também é um cara de grande estatura, né? Tem 2 metros e pouquinho. Então, assim, se ele estiver muito bem posicionado, é muito difícil ganhar dele no alto. Os centroavantes dos outros times sofrem demais, porque ele tem que jogar de costa e o negão tripé já tá lá pulando para poder tirar a bola de cabeça. Mas um ponto importante que o Vitor tocou é nessa questão de contratar em qualidade. Quando eu penso em contratar em qualidade em 2021, eu tenho que falar do nosso volante que joga de terno. O que eu tenho gostado do Arthur Rezende não tá escrito. E, cara, pra mim, vem substituindo tranquilamente o que o Pablo fazia aqui na Série C. E é um cara que já tem experiência, jogou Série B muito bem Ela pelo entrou, Guarani. meus amigos. Que E é isso? a Ariane entrou agora para meter a corneta no Victor aí. Mas enfim, só queria puxar esse asterisco do Arthur, porque tá muito bem. Nos últimos jogos, para mim, tem sido o melhor jogador do Vila. Concordo demais. O Arthur, ele vai ter que pagar ITU, porque todo jogo ele tá com terreno na meiuca de todos os campos. Cara tá jogando muito. Só que eu Licença. queria ver os três juntos. E E aí, dona Ariane? cheguei para me defender. Eu fiquei sabendo que você estava falando de mim aqui. Estavam. Vitor A Hugo galera te tava falando difamou. aqui de você. Vitor Hugo te difamou. Eu Ariane. não. O fã do Alan Mineiro? Não, O ninguém fã do Alan respeita Mineiro. mais. O fã do Alan Mineiro. A gente tava Eu vou ter falando do sempre essa pecha. A gente tava falando do próximo jogo que é contra a Cidinha, falando ali do setor defensivo, aí eu citei que o Wesley Matos tava lá, e como a gente sabe que ele é seu ídolo, Ariane, aí o Vitor começou a falar, dando exposed. Não. Desculpa, mas eu vou ter que pedir a volta do Wesley Matos, porque nossa dupla de zaga não dá mais, não. Aí, ó, já pode tirar ela do podcast, já, ó. Já Pô. derruba ela aí, galera.
Que isso, dona Ariane? 2021 e a senhora ainda não superou ainda? Uai, se quer ficar com o Nilson Júnior, fica à vontade, eu não quero. Gols contra Não, o o Goiás. Simon Nilson Júnior 1, aí. Wesley Matos 0. E seguimos contando. É, aí, ó, tá vendo? Não tem jeito, não é só eu, né? Mas, assim, o Luiz falou sobre o Donato ser muito importante. Cara, eu concordo muito, mas eu acho que o Simon vinha numa crescente e quando ele chegar no ápice dele, o futebol que revelou ele pro Brasil da época que ele jogava no Grêmio, eu acho que ele vai jogar mais que o Donato ainda. Então, por isso que eu Mas projetei. só pra, só pra falar aqui, eu acho que o Simon é inegável a crescente que ele tava vindo. Tanto que ele tava metendo gol, tá? Tava de zagueiro artilheiro. O cara tava jogando muito. Mas quanto tempo que ele demorou pra começar a jogar bem? Sabe que agora ele lesionou. Agora ele vai ter que ter todo esse processo de novo. Porque se a gente sabe que quando o cara machuca, ele fica com medo e tal, ele volta meio receioso, tem toda aquela história. E vocês acham que o Simon volta em grande estilo de novo ou ele vai voltar como ele começou aqui no Vila, mal, perrengando e depois vai melhorar? Pra mim, ele consegue voltar bem, sim. Vai Também depender, acho tipo que assim, ele um volta ou dois bem. jogos pra conseguir pegar o ritmo ideal, mas volta bem. Não vai demorar muito, não, pra conseguir jogar bem. Voltava. Só de ter no setor ali opções, né, pro Wagner, isso aí coloca até uma dúvida na cabeça do treinador e também obriga o cara a sempre estar em alto nível, né? Que ele sabe que, tipo assim, não tem cadeira cativa mais, por mais que ele era titular na zaga, mas tá vendo aí, querendo ou não, a dupla que tem jogado, tem se encaixado, né? Que é o caso do Donato e do Nilson. Ainda tem o Alisson Maia, né? Eu até vi um tweet muito, né, engraçado depois do jogo, acho que foi depois do clássico, eu acho, foi antes do jogo de Iporá. Que a galera ainda tava mesmo comemorando a vitória. Nossa, a moto passou dentro do meu quarto aqui agora. Hein? Mas enfim, a galera mesmo comemorando a vitória no clássico, eu vi uma corneta no sentido assim, o Vila ainda não substituiu peças que estavam na Série C, né? Adalberto, o caso do Thales, do Kaique, do Pablo. Aí teve um carinha lá que respondeu, falou, pro lugar do Adalberto, você traz o Alisson Maia, pro lugar do Pablo trouxe o Arthur, pro lugar do Kaique chegou o Thiaguinho e tal. Então, assim, pelo menos as características são similares. E se eu não me engano, quem respondeu o tweet foi o Vinícius, que a gente até citou ele aqui. O cara tá sempre acompanhando a gente e tá lá movimentando o tweet do VilaCast. Então, muito obrigado. Continue com as menções, né não? Né? Inclusive essas menções aí estão crescendo, né? O povo tá adotando a gente. Gostei pra caralho. De ontem pra hoje, o que teve de interação no Twitter, no Instagram. O YouTube bateu 105 inscritos hoje. Coisa massa pra caralho. Mas falando do Arthur, o cara ele comprou um terreno oba, tá na mente de todo mundo e tá voando. Todo mundo sabe disso. Mas, como você disse, o Dudu tá suspenso. E aí, vocês acham que o Alan vai ser titular pra esse jogo? Vai Eu porque o acho que Bambu vai correr pra eles. O interminável, 100% polivalente, joga nas 11 posições, vai jogar de volante pro Arthur e pro Alan. Ó, o Vitor já gostou, porque o ídolo dele vai jogar. Com certeza. Se eu pudesse, eu mantinha ele 120 minutos jogando. Mas a informação que eu acabei de ter aqui é que o Yuri ainda tá na fase de transição, não deve voltar agora, né? Então, acho que o Éder deve jogar ali titular, hein? Porque ele entrou no último jogo. Difícil é o Wagner desfazer do Bambu. pois é. Mas aí continuaria mais ou menos a mesma coisa, né? O Éder ficaria de primeiro volante ali, o Jagunço, pezão de concreto, batendo em tudo e todos. O Arthur de segundo, o Bambu jogando mais aberto ali do lado direito, junto do Celcinho, correndo mais do que tudo e jogando todas as bolas no adversário na hora de cruzar. E o King, né? O King com a 10, errando todas as bolas paradas e ficando puto, colocando a culpa no gramado na camiseta. Não fala do Rei, não. Vamos lá, outra defensora do Alan Mineiro. A gente tem que reformular esse elenco aí, galera. Do VilaCast não tá dando mais não defender Alan Mineiro aqui. Nossa, eu acabei de voltar, ele já tá pedindo pra me sair. Tô brincando, tô brincando. Vocês Mas. acham que o Pode Renan tem falar. que entrar titular? Quem? O Renan? Aí é outra discussão que a gente também pode abrir, né? Porque muita gente não tem gostado
das oportunidades que o Pedro Júnior tem perdido, aliás, são muitas, né? Desde o jogo do Juventude, agora contra o Iporá, na minha opinião, ele perdeu o gol da vitória, que foi a oportunidade mais clara, embora o Vila tenha criado muitas outras, mas aquela bola ali, ele faz o gol, ele toca pro Thiaguinho, né? E tá certo que o campo é uma bosta, mas vamos supor que, por exemplo, ele toca pro Thiaguinho, Thiaguinho erra. A cobrança ia ser do outro lado, né? Eu acho que, conhecendo cabeça de treinador, por mais que a gente também não tenha gostado tanto da participação do Thiaguinho, mas ele não sai do time, é um cara que corre o campo inteiro, aquele moleque novo que o treinador fala pra ele, hoje você vai correr e vai cabecear a trave. Ele vai lá e cabeceia a trave. Então é tipo o amor que o Emerson Maria tinha com o Matheus Santos, parece que o Wagner Lopes tá criando esse amor aí no Thiaguinho. Então fica a dúvida da camisa 9, né? Já que o Pedro Júnior tá errando muito gol, tem que colocar o Renan. Mas o Renan também tem entrado ultimamente, falar pra você, viu? Meu Deus do céu, o que é isso? Tá lamentável, Cara, né? atacante é confiança. Atacante é confiança. O problema do Enan é que o seguinte, tecnicamente ele destoa muito do Pedro Júnior. Só que o Pedro Júnior é muito mais físico e muito mais brigador do que o Enan. Eu acho que os dois se complementariam. E até abriria espaço para um jogador igual o Alan jogar mais solto, ter menos responsabilidades de armação. Porque aí você tem dois atacantes que se movimentam muito e que, se a bola chegar de uma maneira que não é a ideal, eles brigam também e conseguem fazer uma jogada ali. O Pedro Júnior se vira, o Enan é mais técnico. Agora, com relação ao Thiaguinho, o Bambu é muito da ideia que o Lopes tem de recomposição. Com os dois na frente seria bem complicado, aí coloca o Alan nessa equação e aí seriam três que não marcam e dois desses três se sacrificariam muito ao invés de dois pontas que sacrificam menos os dois atacantes, né? No caso, o Alan e mais um, pensando por esse ponto de vista. Só que tipo, o Thiaguinho não é que ele seja ruim, ele é bom pro Vila. Pro Vila hoje ele é bom, ele é importante. O que falta pro Thiaguinho é alguém que dá uns conselhos para ele ser mais eficiente dentro de campo. Tipo, o lance do Pedro Júnior que eu cornetei ele bastante na hora do jogo não foi nem o que ele roubou no segundo tempo, que ele roubou a bola do cara. Foi o do primeiro tempo que ele enrolou para tocar a bola pro Thiaguinho. Se ele toca na hora que ele recebeu a bola, ele já rola, o Thiaguinho tinha feito o gol. Aí ele foi tentar driblar o zagueiro para rolar a bola para trás, a zaga chegou e tirou a bola antes dela chegar no Thiaguinho. Falta às vezes essa noção de que tem um cara do lado. E o do segundo tempo também entra muito nisso, porque igual o Christian falou, tipo, ele podia ter rolado a bola e o cara ia errar, talvez, mas muito provavelmente ele faria porque ele tava sozinho, então, tipo, falta essa noção de que tem um cara do lado para fazer o gol. Contra o Juventude, eu acho também que ele teve uma situação que ele errou o gol e tinha um jogador do lado sozinho, que era o Thiaguinho, se eu não me engano. Será Então, aquele vem chute que sendo uma ele coisa recorrente. veio um rebote pra ele chutou por cima do gol? O goleiro meio Eu vendido? acredito que é alguma coisa assim, Ter a noção de que às vezes tem que fugir do individual e pensar no coletivo, né? Independente de quem faz gol, são 3 pontos pro Vila, né? Até porque a gente sabe que jogador sempre tem aquela resposta mais formal, né? Ah, ganhou, ganhou todo mundo, perdeu, perde todo mundo. Então, se você não tá numa situação legal, ou então se tem outro companheiro melhor, dá a opção pro cara, véio, joga a responsa pro cara. E até duas situações diferentes que eu achei assim interessante também no jogo do Iporá. Eu acho que eu até cheguei a comentar isso, igual teve esse lance que o Pedro rouba a bola do zagueiro, sai cara a cara e rola e deveria rolar pro Thiaguinho, né? Não rolou. E acabou finalizando. Só que depois, no final do jogo, até o Marcos Paulo, que eu nem sei para que ele entrou, porque eu não espero nada dele. Mas, enfim, ele saiu cara a cara ali do lado esquerdo, dentro da área, bicho. Dentro da área. Atacante, tem que gostar de gol. Tudo bem que era o Marcos Paulo. Mas, pô, já tinha perdido o gol já com o Pedro Júnior. Podia ter tentado o chute também. Aí foi tentar dar uma assistência. Tinha muita gente da defesa do Iporá no meio da área. Acabou a gente perdendo uma outra ótima oportunidade. E eu queria também abrir outro parênteses, que é até importante a gente falar do jogo lá de Porá. O Vila é tão zicado que quando o Clériston tava aqui, era um puta bracinho de jacaré, um acoste do caralho. Não tava dando conta nem dos aspirantes. Aí contra nós o cara fecha o gol. Vai entender umas coisas dessas. Depois mas aí de tem tomar. aquele brilho, né? Mas ele tomou 5 gols também no jogo passado, né? Com falhas dele. Aí tem que pôr esse parênteses também, que é Mas importante. contra o Vila tem aquele brilho, né? Contra o Vila o brilho dele tá ferido, né? O cara saiu.
não saiu escorraçado, porque, tipo, tá certo, o Vila não fez nenhum favor pra ele não fez nenhum favor pro Vila, né? Mas ele, tipo, ele teve benevolência de ficar bastante tempo no Vila ali como terceiro goleiro, nem sendo aproveitado, só foi ser aproveitado depois nos aspirantes. Só que tem aquela questão do brilho, assim, velho. Ele pegou muito porque ele, tipo, não podia perder a oportunidade de, sei lá, de pelo menos mostrar assim, ó, vocês me mandaram embora, mas pelo menos hoje eu vou fechar. Mas tem aquela questão, né? Será que ele pegou os nossos atacantes que não foram eficientes para fazer o gol? Né? Eu não achei que ele foi tão bem assim no jogo. Eu vi parte do segundo tempo, eu não achei. Então tem que ver também o lado dos atacantes do Vila, que errou bastante ali cara a cara com ele. O Pedro Júnior mesmo chutou em cima dele, aí claro que ele ia defender. Você Qual tá foi a certo, sim. chance A dele? única defesa que ele fez, eu acho que eu vi assim, foi a do Alan. A do Marcos Paulo também tem outra do Marcos Paulo, que ele entra sozinho pelo canto esquerdo da área e dá uma porrada no rumo do Cleston. Pelo amor de Deus, o gol tem 10 metros, gente. Ele já acerta o cara. É difícil, cara. É igual o Christian falou mesmo, o cara tem que gostar do gol. Tira do cara, ué. Essa questão do Clériston, eu até gostei de abrir o parênteses dele, que eu também, assim, concordo que o Vila não foi das melhores finalizadores ali no jogo do Iporá. Mas pro goleiro, é que nem pênalti, o cara só vai pegar o que for mal batido. A finalização, quando é bola, conta demais pro goleiro, principalmente para goleiro ruim, igual o caso dele. E ele tinha feito um campeonato bom pelo Iporá, aí veio pro Vila, aí mostrou que não é jogador de time de capital, é jogador de time do interior. De ficar lá, faz um joguinho bom, fecha contra o time da capital, aparece, mas tipo golfinho, faz uma gracinha, mas depois some de novo. Exatamente isso. Exatamente. Você resumiu o Clériston, é isso daí mesmo. Eu já defendi bastante ele para cornetar o Fabrício, porque o Fabrício para mim não desce. É exatamente a mesma questão do Clériston. Fez a baguncinha dele em algum lugar no interior, gostaram dele, mas não é goleiro pro Vila Nova. E o George, nesse ponto, ele vem mostrando que, tipo assim, por mais que o Fabrício tenha ficado aqui o ano passado inteiro, durante um momento onde o Vila ficou quase 6 jogos sem tomar gol, o time mais longevo o ano passado das 4 séries sem tomar gol e tal, a gente sabia no fundo que não era mérito do Fabrício, era mérito da defesa, do sistema defensivo em si, desde os atacantes que corriam para marcar ali, até a zaga que estava na grande fase. E o George, por mais que um jogo ou outro ele sofra gols, ele vem dando muito mais segurança do que eu tinha com o Fabrício, por exemplo. E aí, tipo, ele vem dando segurança que a gente não tinha desde um Rafael Santos, um Pazinato da vida. Pelo menos na minha visão. É claro que pro Goianão o nível de exigência é bem baixo. E a gente vai ter que ver essa segurança dele quando começar a Série B, que eu espero que o Vila não jogue no Oba, pelo amor de Deus. Vamos pro Olímpico, pro Serra, vamos largar aquele gramado do Oba 6 meses sem jogo para ele se recuperar, porque não adianta a gente falar do gramado de Porá e aí chega o jogo do Vila no domingo contra a Aparecidense, chove, o Vila joga no meio do barro. Mas A tá aí um questão ponto que Tá aí um ponto que eu queria até levantar. Tipo, o Jorginho é um goleiro novo, não tem, vamos supor, não tem tanta experiência na Série B. Será que seria titular? O Vila não teria que trazer pelo menos uma sombra para ele? Porque eu não vejo o Fabrício, eu não vejo que ele fica muito tempo no Vila no banco. Ele seria igual o Alan Mineiro. O Alan pegou o banco, ele não vai gostar. Então, eu não vejo que ele fique muito tempo aqui. Aí fica a questão, será que ele seria titular com o Wagner Lopes? Eu acho ele goleiro é muito fraco tecnicamente. Ele não tem condições nenhuma de jogar uma Série B. o Fabrício, né? Eu não vejo o Sim, o Vila Fabrício. contratando. Eu não vejo o Vila contratando um goleiro melhor que o George agora. Seria dificílimo no mercado o Vila concorrer com os times que têm capacidade de contratar um goleiro melhor que o George. E o ponto de vista dele ser novo, tipo assim, o auge do goleiro ele é mais demorado do que o do jogador de linha comum, né? Um goleiro de 23, 25 anos, ele tá bem longe do auge. Só que, assim, eu acho que o Jorge, o que ele precisa mesmo para essa Série B é que o Vila tenha peças boas defensivas que vão dar suporte para ele. Por exemplo, se a zaga se fechar mesmo com Donato e Maia, por exemplo, com o Simon ali sendo sombra, e arrumar um lateral esquerdo decente,
para fazer par com o Celcinho, eu acho que o George não vai ser tão exigido assim a ponto de que a gente veja certa fragilidade nele, salvo contra os times que vão disputar acesso, que a gente sabe bem quais são já, um Cruzeiro, Davi, do próprio Vasco. Então, eu acho que o George ele dá conta do recado, sim, principalmente para os objetivos do Vila. A gente não pode ser deslumbrado de achar que o Vila, nesse ano de 2021, vai brigar por acesso do início ao fim. Se já a gente chegar ali na 35ª rodada e ninguém quiser a quarta vaga, a gente tá ali, mas a nossa briga é pelos 45, e eu acho que nesse ponto o George é um goleiro suficiente, sim. A gente tem batido muito nessa tecla aqui no VilaCast de esperar, principalmente o início da Série B. O Bruno gosta muito de falar isso, né, os primeiros 10 jogos. Eu tenho muita calma e muita paciência, que a gente sabe que muda muito quando a equipe ela sai do campeonato a nível regional, sai do estadual e vai para o nacional. Porque muda muita coisa, o nível de exigência aumenta, o sarrafo sobe demais. Mas eu já gosto, mesmo assim, dando uma olhada naquelas equipes que, sei lá, podem brigar lá em cima, as equipes de mais nome. Se for pegar, por exemplo, questão de goleiro, lá no Cruzeiro tem o Fábio. O Vasco tá jogando com o menino da base. O Botafogo trouxe um cara do Criciúma, mas assim, achei o jogo contra o ABC ontem, eles até foram eliminados da Copa do Brasil. Não vi muita coisa de diferente, principalmente nos pênaltis também, que a gente sabe que é já mostrou o Jorge que é uma especialidade dele. Né? Os Manchetes tem o Tadeu aí e o Rangel parece que vai embora, porque não tá indo nem pro banco mais. Lá no Coritiba é o Wilson, que é um cara que já é mais de idade. Então, eu acho que tem que ter calma, tem que dar oportunidade. Eu acho que para início de campeonato, você tem que dar moral para quem tá aqui, para quem jogou o Goianão. E aí a gente vai encaixando. O ideal não é trazer muita gente, é ir contratando pontualmente. Até porque a gente também não tem grana para isso, né? Já fica muito claro, a diretoria deixa isso aí aberto. O próprio Hugo fala que se precisar vender o Delson e o Almi, vai vender, vai negociar para angariar a grana. E tem a Copa do Brasil, né? Sobre a próxima fase da Copa do Brasil, ainda está distante, né? Hoje encerra a segunda fase, aí vai ter o sorteio da terceira fase, mas pelo menos eu, Christian, estou feliz com a Copa do Brasil. Lógico, vai depender muito do nosso confronto, mas assim, para mim o Vila já atingiu ali como é que fala? Já fez a sua função e agora esperar uma sortezinha no confronto. Tem algumas equipes que a gente pode bater de frente, mas tem outras que é ir tentar um agregado perdendo de pouco. Sim, Concordo. Cara, mas Copa do Brasil é muito sorte. Eu e o Bruno tá bem, tipo, a gente apostou nesses times. Vamos supor, ninguém botava fé no ABC ontem. E passaram, tá certo que passaram nos pênaltis, mas não tira todo o mérito da classificação deles. Então não dá para tirar a base, né? Tipo, a gente vai ver só em campo. Podemos pegar um Palmeiras, sim, um São Paulo, um Inter, não sei se o São Paulo tá ainda, mas não dá para tirar de base, é só dentro de campo mesmo, pra gente ter uma noção do como nosso time vai se comportar, sabe? Que a grande mudança agora é que são 2 jogos, né? Se fosse um jogo só, dava para colocar todo mundo na defesa ali, tentar um empate e passar nos pênaltis. Só que agora são 2 jogos. Aí fica difícil. Vamos supor, a gente pega um Flamengo da vida, tem que jogar lá no Maracanã, pega o Inter, vai pro Beira-Rio, pega o Palmeiras, tem que ir lá pra Allianz Arena lá, sei lá nem o nome que chama lá o estádio dos caras. Mas assim, ficou difícil, né? O sarrafo subiu muito. Mas tem equipes também, igual eu listei hoje. Pra mim, o Vila não perde se pegar um Corinthians, o Vila não perde se pegar um Cruzeiro, não perde se pegar um América Mineiro, não perde se pegar uma Chape. Em jogo, dá pra disputar. Mas tem as equipes lá de cima também que se pegar, aí já é mais complicado. Já são totalmente favoritos contra a gente. O meu sonho era o Vila pegar um brasiliense da vida. Visto que não é possível, então eu concordo com alguns dos times aí. O América Mineiro não mostrou nada de especial ainda. Inclusive passou sufoco demais ontem para passar do Ferroviário. O ABC né? pegou. Exatamente. O ABC pegou o pior time da segunda fase dos últimos 10 anos, que é o Botafogo. Todo ano o Botafogo sai na segunda fase. Saiu para a Presidência, saiu para o Cuiabá, saiu agora para o ABC. Então o Botafogo não assusta ninguém, essa que é a verdade. Eu quero 3 pontos na estreia. Dá bem. Era importante, hein? Era importante. Agora na Dá um Copa gás do pro Brasil time já. é isso. É isso. É tentar fazer uma visibilidade, se pegar um grande, se pegar um Flamengo, um Palmeiras, arrumar um patrocínio pontual ali, alguma coisa desse tipo, para tentar fazer uma grana, já sabendo que o destino é duro,
Agora, se pegar uma Chapecoense da vida, dá pra sonhar, vamos sonhar. O América sonhou o ano passado, vamos sonhar, vamos pegando um dinheirinho ali, um aqui, e vai ser importante pra sequência do ano. Concordo. Voltando no assunto do Thiaguinho, vocês acham que o Thiaguinho pode evoluir seu futebol igual o Thales evoluiu? Na minha opinião. Cara, assim, eu não vi muita evolução no Thales, não. Pra mim, ele é aquilo ali que ele entregou mesmo, desde o começo. Ele faltou uma ambientação e daí ele chegou naquilo que ele entrega mesmo. Eu acho que, por exemplo, com relação ao Thiaguinho, eu acho que ele tem muito a evoluir na questão de confiança, mas que o retorno técnico não vai ser algo diferente daquilo ali. Tipo, não espero o Thiaguinho fazendo uma jogada, driblando 3 caras e chapando na gaveta e fazendo gol. Esse que é o defeito muito grave da torcida do Vila, que a gente corneta muito jogador que passa aqui, que a galera quer que eles façam coisas que se eles fizessem, eles não estariam aqui. O Thiago é um exemplo disso. Se ele dribla 3 caras e chuta a bola pro gol e faz o gol, ele vira um Michael e ia comprar por 40 milhões de reais, igual o Michael foi. Então, esse é o ponto que a gente tem que ter pé no chão, mas eu acho que ele evolui sim. Eu acho que ele tem mais a entregar do que ele está entregando hoje. Bem concordo. É um cara Mas que atualmente eu acho pode ele muito fraco. melhorar. Cara, ele faz, é igual o Christian falou, ele faz o que o Wagner Lopes manda ele fazer. O Wagner Lopes manda ele correr atrás do lateral até lá na linha de fundo defensiva, ele vai correr. E isso é prejudicial, porque a gente corneta muito nesse ponto, mas o cara, não tem como o cara render pra frente se ele corre igual um condenado pra trás. É a mesma coisa do Bambu. Por que o Bambu erra tanto cruzamento? Porque ele acabou de dar um pique pra trás, aí o Vila toma a bola e ele dá um pique pra frente. Aí na hora que ele chega lá, ou ele corre, ou ele pensa, ou ele cruza. Ele não vai conseguir fazer os três. Não tem oxigênio para isso tudo no cérebro. Aí ele vai errar o cruzamento. Nossa, e O- querer Que comparar na o noite Thiago. anterior. Querer Fora que comparar na o noite Thiaguinho. anterior. Pode ir. Tá com delay Querer aqui, pode ir. comparar o Thiaguinho com o Bambu é sacanagem. O Thiaguinho é novo, ele dá conta de correr. Agora o Bambu, ali se correu, acabou, filho. Ali ficou, porque velho igual ele é, não dá conta de voltar mais, não. Ixi, mas Fora ele que o tem Bambu na 6 noite pulmões, anterior ainda então. ficou trabalhando de chapeiro lá na sanduicheria da mulher dele. Então o cara dorme tarde, né? Ele tem que correr, cara. Ah, ele corre bastante, cara. Ele é o jogador do Vila hoje que, se não for ele, é o Dudu. São os dois que mais correm, cara. É O que o verdade. Bambu dá de sangue é, tipo, eu tenho até uma certa dó de ficar cornetando o Bambu quando ele erra, porque ele realmente ele se doa bastante. Só que os atleticanos no Twitter falam muito sobre o quanto o Wagner Lopes pega amor nesse tipo de jogador e leva esse tipo de jogador ali embaixo da asa. E o meu medo é exatamente isso, porque o Bambu, como ponta, como lateral, ele entrega ali pouca coisa menos que o Celcinho. Entrega mais defensivamente, entrega bem menos ofensivamente, mas fica ali naquela média um pouquinho atrás. Agora, como ponta, o Bambu é horroroso, gente. Ele é horroroso como ponta. Não é culpa do cara. Ele faz o que o Wagner Lopes manda ele fazer, mas como ponta, ele é um segundo lateral. Tipo, ofensivamente ele é -1. A bola sobra para ele ali, ele faz um gol e vem fazendo gols importantes. Longe de me criticar aquele gol contra o Santa Cruz, o gol contra o Juventude também, mas não dá para esperar que nas 38 rodadas de 2 em 2 jogos vai ter uma bola daquela ali para ele fazer o gol. E enquanto um atacante, um cara ali que vai ocupar aquele lugar do campo, a gente tem que esperar pelo menos uma assistência. Sim. Ah, mas eu gostei do Bambu ali. Assim, pelo menos no clássico ele fez a posição bem, né? Inclusive, e contra o Juventude também. Não sei se ele jogou mais avançado ali, mas no clássico eu já curti. Aquela bola na trave dele foi um pecado não ter entrado. Sim, sim. Realmente. Exatamente. No clássico Wagner muda o tem que brilho, formar. né? Falta o ódio, né? Pra golear os Moché. Nunca tem o ódio suficiente, né? Sempre faz 2-0 e já começa a errar aquele caminhão de gol. Falta aquele ódio. Já faz tempo que tá batendo na trave essa goleada. O Vila pega uns times muito ruins do Goiás e não consegue golear. E na situação inversa, toda vez a gente toma uma balaiada de gol. Mas para mim o importante é gente- vencer o clássico. Não é nem tanto, não precisa nem golear. Vencer o Goiás para nós já tá ótimo. Vencer é bom, mas se golear será
Nossa Bem senhora, melhor. meu sonho é um 5-0, um 6-0. Aquele 3-0 mesmo, o Vila teve N chances de fazer 4, 5, até 6-0 e tirou o pé do acelerador quando tava 2-0. Fez o terceiro já no fim, num contra-ataque de milhões que eles já tinham errado. Então, tipo assim, falta um ódio. Os caras tinham que ir pra golear, assim, de verdade, pra bater. Porque o Goiás desrespeita muito o Vila, cara. É muito nítido. E a mídia, o jornalismo. A gente estava comentando, a chamada do jogo de ontem do Goiás era o Verdão tropeçou no Vila. Tropeçou o quê, gente? O Goiás, se não acha aquele golzinho, aquele pênaltizinho no final ali, merecia ter tomado era 5 e não é de hoje, é desde o jogo da ida. E mesmo assim a soberba não passa, tem que ter uma goleada, porque é para eles ficar pelo menos uns 2 anos, bem no pianinho, no sapatinho mesmo. Eles estão reclamando do gol no Nilson Júnior ainda, falando que tá impedido. Pois Até é, hoje reclamando. É complicado, a nível de futebol goiano aqui, Goianão é muito difícil, a gente só pegar aí a questão a arbitragem ela influencia a favor dos caras. Tipo, ontem, por exemplo, a presidente acabar de fazer o gol, aí o menino Goiás caiu na área, o árbitro já tava com o apito na boca. Contra a gente não, pra mim foi pênalti, claro, do Donato, vacilou, né? Porque o cabaço dos caras lá tava correndo pra linha de fundo, ele não ia fazer nada, era só cercar, então não precisava daquilo. Mas também concordo, ele já teve oportunidades de ir pra cima e de massacrar e de... É que nem assim uma comparação. Quando o Galvão Bueno vai narrar Brasil e Argentina, que ele fala, ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é muito melhor. É tipo assim, o Fila, ganhar a clássica é bom, mas golear seria muito melhor. Teve oportunidade, né? E já não é a primeira vez. Teve aquele clássico que o Alan faz 2 gols e depois o Alisson erra um caminhão de gol no segundo tempo. Acho que o Moisés também estava naquele time. Era outro clássico que, tipo assim, a gente saiu feliz com 2-0, mas se saísse com 4 ou 5 também não seria exagero. Mesmo caso também agora do jogo do Ogro. Não, realmente a gente perdeu um caminhão de gols, né? De novo, né? Que não é novidade, né? Não é de hoje, é uma coisa que o Wagner já vinha cobrando, né? Falou isso na coletiva, de que estava treinando durante a semana, a questão das sinalizações, cruzamentos e tal. E o Vila perdeu muito gol lá em Poá, com certeza o Wagner deve ter ficado pistola, vai cobrar muito dos caras. Então a gente espera que domingo todas as chances que forem criadas, né, a maioria delas se convertam em gols. Acho que o Vila vai sim ter dificuldade por conta da falta do Dudu do meio-campo, porque para mim é o motor do meio-de-campo do Vila. É o que faz o Vila andar, principalmente ali no meio-campo, junto com o Arthur. Porque vamos supor que ele coloque o Calil. Eu quero que ele não faça isso, mas vamos supor. Coloca o Calil. Para mim já quebrou. Quebra em entrosamento, quebra em qualidade. Se fosse eu, Wagner Lopes ali, colocaria o banco, Arthur de segundo, Alaneira, e ia com 3 atacantes para cima da Aparecidense. Thiaguinho aberto, correndo, igual barata tonto, agora ele faz todo o jogo e ele nem Pedro Júnior. Esse cara tem o Wesley Márcio na zaga, velho. Não é possível que não vai sair gol. Mas aí, então, porém, você bota os 2 atacantes, Renan, que é o reserva do Pedro Júnior, e quem vai ser reserva dos 2? Frontini não tá jogando, não sei nem porquê, já não precisa de aposentou. reserva, não. Marcos Paulo, é MP19. Aquele ali não serve nem pra ajudar Sagrado o Del. monstro. Ali não serve Sagrado pra ajudar. monstro. Ali não serve Mas pra e a ajudar lei do ex? Não, que A lei lei do do ex. ex. Isso não acontece no Vila, não. Isso acontece Acontece, o contra Clériston o Vila. fechou? Ainda Não, bem que vai foi lei dar do ex do certo. Clériston, né? Porque tinha Não. o Elise e tinha o João Lucas lá no Porá. Capaz de nós levar gol do Wesley Matos. Deus me livre. Lá vem você com Wesley Matos. Para com isso. Se o Wesley Eu Matos subir em cima entraria, do Donato e fizer um gol no Vila, eu pago uma breja pro Ceará, quando voltar os jogos. Pô, vou cobrar, porque aqui tem gente devendo churrasco, devendo cerveja. Tá difícil. Caloteiros do Cast. Agora vocês desabafaram aí. Caloteiros do TT. Pra mim, o Vila tinha que entrar com o Thiaguinho numa ponta, e não o Pedro Júnior centralizado e o Kelvin na outra. Só pra ver se o Kelvin consegue jogar um jogo inteiro. Se ele mais, que até agora ele não mostrou o serviço, né? E graças Não, a Deus, o Kelvin só joga em grama europeia. E se ele tiver ganhando por produtividade, a filha dele vai passar fome. Deus me perdoe falar um trem desse, mas É, Ele, minhas defendo o Vila. contas, ele tá devendo 70 conto pro Tigrão.
Ô, deixa eu falar um negócio pra vocês. O Kelvin só joga em grama europeia, filho. Ele só vai jogar do Olímpico pra cima. O futebol do Kelvin não merece a grama de Porá, não merece a grama do Oba. O futebol do Kelvin é Olímpico pra cima, gente. É Maracanã, é Estádio do Dragão lá, que ele meteu o Então gol nós tá lá, ó. fudido. Porra, velho, estádio do Dragão. É o do Ó, é o Porto. estádio do Porto lá, ó, que ele meteu o gol Eu lá, pensei que que era ele tá aqui do... vivendo. Não, ele tá vivendo desse gol até hoje, inclusive, A detalhe. Ariane achou que o estádio do Dragão era o Antônio Ascioli. O cara Deus fez me livre. Jesus de ajoelhar, hein? Essa foi fudido mesmo. Nem de Campinas eu gosto. Passo longe lá. Mas trazendo de volta um contexto geral, é isso, né? Não tem muito o que falar do jogo de Iporá. Foi um 0x0 ali. Não foi um 0x0 ruim, porque teve muita chance. O jogo não foi um jogo ruim, embora o campo tava um lixo. Porque teve chance pro Vila, chance pro Iporá. Agora fica a expectativa para domingo, né? O Vila até chegou a pedir alteração do Ober pro Olímpico. Mas aí, como é o jogo da TV, né? O jogo era sábado, passou para domingo, vai ser no Oba. Então a gente vai ter que massacrar de novo o nosso campo, que não tá dos melhores. E tem essa questão do Dudu aí. Então tem toda aí uma e disputa de primeiro lugar, né, do nosso grupo. Se o Vila ganha do Iporá, estaria em primeiro, né? Já que a Cidinha empatou com os lixos ontem. Então, creio que vai ser um jogão. Temos que tá muito acertadinho ali na defesa, porque a Presidência tem um time bom do meio para frente, né? Os caras têm o Albano, que já vem jogando bem desde a Série D. O Alex Henrique, por mais que é velho, mas sabe fazer gol. E vai ser um jogo bom, cara. Eu acho que vai ser um dos melhores jogos aí desse campeonato goiano. O Simon tem retorno de volta? Eu não vi falando. Vamos? O Simon tem retorno de volta? Não, Daqui, ainda não tem Previsão. previsão para volta. eu fiquei sabendo que ele voltaria, se brincar, na Série B. Não voltaria tão cedo, não. Bom, não sei, né? Posso estar enganada, mas que ele demoraria um pouco mais para voltar. Sim. Obrigado. Parece que o Eu acho caso que dele aí deve interferir questão de respiração, sei lá. Olha o fisioterapeuta aqui. o nosso departamento médico tem trabalhado muito bem, né? A lesão do Maia era uma lesão que todo mundo rotulou como grave. Ele voltou rápido para os padrões de Vila Nova, de departamento médico do Vila Nova, e para a gravidade que foi dada para a lesão. Então, pode ser que ele volte ainda a tempo de pegar a fase final, né, do Goianão. Vamos torcer para isso. Eu queria abrir um parêntese sobre o atacante de lado da Aparecidense, o Cardoso. É muito bom jogador. Ele tá fazendo uma fumaça. Todo jogo da Aparecidense que eu vi, ele tá fazendo uma fumaça. Pra mim, ele e o Albano são as duas ameaças que o Vila tem que abrir o olho. O Albano também tá jogando muita bola, principalmente pensando na ausência do Dudu, que acabaria sendo o marcador do Albano. Por esse lado, eu acho a entrada do Calil vantajosa, porque o Calil, apesar de destruir as jogadas dos dois lados, porque ele destrói as nossas também, ele é muito bom marcador e vai ser bom usar ele ali como carrapato, correndo atrás do Albano ali, para evitar que o Albano arme as jogadas. E pro Vila o caminho a Aparecidense joga e deixa jogar. A Aparecidense tem um meio-campo que costuma deixar muito exposto. No primeiro turno foi assim, deixou os atacantes, os meias do Vila jogarem, a gente esbarrou de novo na ineficiência ofensiva, mas não acho que o Wagner Lopes tenha que sair desse modelinho que ele vem mantendo de esquema tático e de operacionalização ali da criação do Vila Nova. O que eu acho que ele tem que fazer é só parar de inventar nas mexidas. Até hoje, toda vez que ele mexeu, ele estragou. Pelo amor de Deus, a entrada do Marcos Paulo para jogar de ponta ontem, aquilo ali é uma coisa que tem que perguntar pro Wagner Lopes o que ele pensou na hora. Porque se o Marcos Paulo é ruim de centroavante, de ponta, passa fome, tadinho. Não Poxa, sei como mas esse Marcos Paulo tá no Vila ainda. Nossa senhora. aí a culpa já não é do treinador, né? Ele deve olhar pro banco de reserva e deve chorar, porque olha o banco. Quem que ele ia pôr ali? Não, Tipo, mas o ele tinha Kelvin já tava opção. no banco. Não, mas o Kevin já tava. O Frontino a gente vê que ele não tá entrando, não sei nem por quê. Acho Tá que tá mais certo de que ritmo de jogo mesmo. ele é bem melhor do que Marcos Paulo, mas ele deve olhar pro banco, ele deve chorar de desespero, porque olha as peças que ele tem em banco, não tem nem como criticar ele por causa disso.
Ah, não, mas ele colocou o Enan depois e tirou o Pedro Júnior. Se a ideia dele era colocar dois atacantes, ele tinha que ter colocado o Enan e não o Marcos Paulo. E se a ideia dele era colocar um ponta, colocasse o Markson, colocasse o próprio Enan de ponta, porque o Enan de ponta ia render muito mais que o Marcos Paulo. Eu acho que o único ponto positivo para a entrada do Marcos Paulo ali na cabeça do Wagner Lopes era o Marcos Paulo fazer um gol ganhando na trombada, sair trombando ali do meio de campo até lá dentro do gol e empurrar para dentro do gol. Aí a bola sobra no pé dele para ele fazer o gol, ele ainda erra. Aí complica. Acho Eu que a achei ele ideia bem foi mais ou triste, viu? menos. Acho que a ideia da Cara, entrada do Marcos Paulo foi essa, né? O campo já era ruim, o Vila não tá tocando a bola, coloca o Marcos Paulo pra trombar, pra brigar e pra tentar fazer o gol. E a oportunidade que teve, ele não chutou, preferiu tocar, aí deu tudo ele errado. chutou a outra, não chutou uma de canhota? Ou foi ele ou foi o Alan Mineiro que chutou uma de canhota? É porque o físico, a câmera pega meio de longe, né? Se os dois estiver de costa, se você não se atentar pro tamanho, altura do Marcos Paulo, é a mesma coisa os dois, né? Não, Aí menos. complica um pouco. Não, Menos. de largura tá a mesma coisa, a mesma costa atrás. Como Todos que um dois. cara fala assim do ídolo dele? Não tô entendendo. Não, o Alan Mineiro não é meu ídolo, não. O Alan Mineiro tem que ganhar mais coisas, né? Série C, por exemplo, ele ganhou, beleza, mas aí a gente tem o Frontini que ganhou também. Então, não dá pra colocar ainda o Alan Mineiro como ídolo. A galera pensa muito no ganhar do Goiás, mas o Hugo falou uma coisa muito importante. A gente, torcida, vem há muitos anos pensando que o nosso campeonato é ganhar do Goiás, porque a gente não ganhava do Goiás. E aí a gente passou um tempo bom ganhando do Goiás com o Emerson Maria, e eu já fiquei muito acostumado. Para mim, ganhar do Goiás é uma coisa corriqueira agora. Se for para pensar desse jeito, o nosso prêmio tem que ser ganhar do Atlético agora, porque já tem um tempinho bom que a gente não ganha do Atlético, né? Vem empatando e batendo na trave, então já tem que ser por aí. E um gostinho especial de ganhar do Atlético seria porque eles estão soberbos iguais aos Mochés, Deus me livre. Os caras falando que agora rival do Atlético é o Cuiabá, que é dois times de Série A. Pelo amor de Deus, gente. Desce daí. Se não fosse Cachoeira, tinha virado albergue, aquele Acioli. Albergue. Todo Inclusive, hoje carinho, o povo ódio, até tirou onda dessa rival. tal de cachoeira, né? Na internet, no Twitter. Mas, Eu vamos ia supor, colocar a foto dele. eu quero o Só que aí eu Atlético vi na que final. você tinha colocado com o GIF. Eu quero o Atlético na final, porque, por exemplo, se a gente pegar eles agora, é claro que a gente vai cair. Nosso time tem muito que melhorar ainda. Quem sabe numa final esteja melhor, aí quem sabe, aí já é com técnico, com tudo mais, porque a gente chegar até lá e para perder para o Atlético também não aceito, não, porque nós já perdemos uma final para o Goiás, então tem que inovar e tem que mudar nesse processo até a final, se a gente chegar lá para pegar o Atlético já é forçado, porque não dá para negar, o time deles é realmente forte. Eu até cheguei a Cara, falar isso no assim, episódio passado, rapidinho. Eu até cheguei a falar isso no episódio passado, né? E não enxergou outro cenário. Para mim, pelo menos hoje, antes de virar o turno do Goianão e para a fase final, mas eu não enxergo uma final sem Vila, Atlético ou Aparecidense. Para mim, são os três melhores do campeonato. Tem o Grêmio Anápolis também, que é uma incógnita, às vezes, assim, entra no campeonato bem, igual agora estão numa sequência muito boa, né? Mas aí vai depender muito também do confronto de fase final. Dependendo ali do chaveamento, pegar uma equipezinha que não esteja tão bem. E é um jogo só também, se eu não me engano, na fase final. Então, assim, fase final de um jogo só, tudo pode acontecer. É igual a Copa do Brasil ali. Às vezes o time que não tem tanta expressão, não é tão bem tecnicamente, faz um gol ali, mete a retranca, velho, já era. Mas até então, meu cenário de final do Goianão não sai de Vila, Atlético e Aparecidense, não. eu ia abrir o parêntese pro Grêmio Anápolis também. É um time que jogou bem contra o Atlético. É um time que é bem encaixadinho, ele vem jogando certinho. E a questão do Vila é que a gente tem um problema sério, porque o Goiás não deve ficar fora da fase final. E se o Vila pegar o Goiás, a gente vai sofrer de novo o que aconteceu no primeiro jogo. A gente ficou zoando hoje no grupo sobre uma pessoa que escreveu na folha de papel que o Goiás teria 3 pontos se não fosse arbitragem. E agora na volta no Oba não teve, apesar deles ter pegado no pé sobre o pênalti do Pedro Júnior ter sido fora e eles terem beneficiado a gente. Só que quando chega na fase final contra o Goiás,
sempre tem uma força que ajuda os caras, sempre. O ano passado foi incrível que a Aparecidense conseguiu eliminar eles lá dentro, porque o que aconteceu ontem daquele pênaltizinho Mandrake sempre tem. E eu acho que é o único cenário assim que, além de pegar o Atlético fora de hora, que pode tirar o Vila dessas finais também. Sim, eu tenho medo disso também, viu? Achar um pênalti ali pra eles no final do jogo. Mas duvidoso acabar É, tirando o Vila da fase final. Da final também, né? E pelo menos eu venho tendo não só para nível de campeonato goiano, mas também campeonato brasileiro, né? Olhando para a Série B do ano passado, embora a gente ainda não tava lá, mas o próprio América do Lisca sofreu muito. O Lisca foi na coletiva, encheu o saco falando da arbitragem. Aliás, um puta senhor hipócrita, né? E contraditório, porque encheu o saco e não falou nada de ontem, né? Ontem ele passou na Copa do Brasil com um roubo que, meu Deus do céu. Mas foi em cima do Ferroviário, eu ainda tô ferido pelaquela eliminação, então achei que foi bom também, tem que se lascar. Mas é isso, cara, não tem muita coisa a dizer, igual eu tava falando do jogo do Iporá, é focar, unir forças pro jogo da Aparecidense, decisão aí de primeiro lugar no grupo, penso eu que quem ganhar vai conseguir se manter na primeira colocação, porque tem só mais 2 jogos, se eu não me engano o Vila joga contra a Aparecidense e depois, eu não me recordo quem, vou lembrar depois, porque eu sempre esqueço na hora quando eu vou puxar o assunto, mas são 2 jogos, então eu penso que se tiver vencedor domingo, vai ser o primeiro colocado do grupo e consegue uma fase final contra uma equipe, né, que não está tão qualificada no cenário atual do Campeonato Goiano. Mais alguma observação sobre o jogo do Iporá, expectativas para o jogo da Aparecidense, ou podemos encerrar por aqui? Detalhe aí, o Vila pega o Jaraguá lá no estádio com o Bruno Isso, Nama. é o Jaraguá, esqueci, é o Jaraguá mesmo, tá certo. Eu É, ia falar exatamente. Iporá, mas o Iporá já De teve Freitas, 2 na jogos. quarta-feira. É isso mesmo, contra o nosso ilustríssimo Ariel Mamed. O Ariel Com tá no campo Goianésia alto de agora. novo, hein? Ah, não, O ele tá Ariel no tá lá no Goianésia, Goianésia. realmente. Eu me confundi aqui, realmente. Porque ele ama aquele Jaraguá. Essa questão do gramado também, acho que a gente vai sofrer muito nesse sentido também lá em Jaraguá. Não tenho observado tanto, mas com certeza também não deve estar dos melhores. Aliás, jogar fora de casa no Goianão é isso aí. Por mais que o gramado do Oba não esteja ideal, mas é um gramado que a bola pelo menos rola. Ela quica em algumas oportunidades, sim. Mas no interior, meu Deus, eu não sei como que a federação tá avaliando e tá autorizando a galera a mandar jogos com esse gramado aí, porque tá horrível. Muito tenso, viu? Se não mandar jogos nesses gramados aí, os times do interior tem que vir acampar aqui na capital e jogar todo mundo aqui. Porque tirando o estádio da Aparecidense e o estádio do Itumbiara, o resto é só isso daí. Todos os outros são horrorosos. Eu acho que assim, o Vila tinha que até ter uma atençãozinha maior nesses 2 jogos para classificar em uma posição melhor, até para decidir em casa nessas fases de quartas de final e até numa possível semifinal, para mandar os jogos no Olímpico. Para mandar os jogos até. Não acho que o Serra seja ideal, até por questões financeiras, mas mandar os jogos no Olímpico. Porque se ficar à mercê de decidir na casa desses times do interior aí, vai sofrer com o campo. Vai ser Realmente. canseira demais. Acho que pro cenário ideal hoje, de estrutura que tá bacana, é só os estádios aqui mesmo da capital. Anápolis eu também gostei, cheguei a assistir alguns jogos lá de Anápolis, no Duarte, pelo menos tá com a grama bom, a bola tá rolando bem lá. Então é isso mesmo, é focar para classificar bem e ter um confronto decidido em casa que vai ser fundamental. Tá passando a palavra agora pro Bruno, que ele gosta de fazer essa função, então divulga aí, Bruno, nosso capista e faz a parte de merchan aí do VilaCast. Voltei, né? Foi uma discussão árdua aqui do povo. Mas segue aí a gente, underline VilaCast, no Twitter e Instagram. O Luiz não tá aqui hoje para fazer essa função, porque ele não viu o jogo. Eu nem ia falar, mas eu acabei falando um pouco. Mas é isso. O nosso YouTube é VilaCast. Batemos 105 inscritos. Obrigado a todo mundo que vem abraçando a gente, pelos feedbacks incríveis que vocês estão dando nas nossas redes sociais. A gente gosta muito. A gente sempre manda no grupo, fica todo emocionado lá, todo mundo. E segue o Alan David Designer. A partir do momento da gravação aqui entrou 7 pessoas. Vai ficar sem banner no YouTube porque a gente ainda não tinha banner para 7 pessoas, mas da próxima vez a gente vai organizar assim.
E é isso, cara. Agradecer todo mundo que acompanha a gente. E dale. Muito obrigado, então, a todos que nos escutaram. Deixando aqui agora o meu agradecimento aos nossos convidados. E aí, Luiz, o que você achou de participar do VilaCast? Tá convidado também para voltar, sempre que tiver vontade. Só mandar uma DM pra gente, falar com a gente aí no WhatsApp aí, para estar participando aqui. Então, beleza, gostei demais. Discussão muito boa. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de vocês ter deixado eu participar aqui. Muito obrigado. Valeu, tamo junto sempre. Você também, então. Quando precisar, mano, ó, quando falar, tô com vontade, quero ir lá no VilaCast, quero conectar, igual o Bruno falou, não precisa ter papo na língua, pode falar tudo que tem vontade. Ri bastante com seus comentários, já pode ser oficial. Cara, assim, primeiro agradecer, né, claro, a oportunidade. Eu venho escutando vocês desde o primeiro capítulo, quando vocês divulgaram lá no grupo. Meu sonho primeiro era fazer parte do grupo da panelinha, né, dos famosinhos do Twitter. Consegui entrar aí nessa panelinha aí, graças ao Brunão aí que me colocou. E participar do podcast é muito bom, é muito bom conversar com torcedores que têm essa ideia de discutir e tal, e de fazer essas coisas em prol do Vila Nova. E eu vejo muito isso em vocês, então obrigadão pela oportunidade. Sempre que tiver aí uma vaguinha, tamo aí pra resenhar. É nóis, valeu, tamo junto. Ah, você ainda tá aí? Você quer falar do seu ídolo Wesley Massa da Aparecidense ou você já foi embora? Não, só agradecer, né? Voltei depois de um tempo. Falar pros meninos, como diz, né? Volte sempre. E é isso. É nóis, então. Tamo junto. Valeu, negado. Até a próxima oportunidade. Voltamos pós-jogo de domingo, jogo contra a Aparecidense, jogando em casa no Ouro. Esperamos voltar falando de vitória e que o Vila coloque o pé na forma para converter todas essas oportunidades criadas em gol. Valeu, galera. Obrigado pelos feedbacks. A gente tá gostando demais e continue sempre em interação com a gente. É nóis. Valeu. Vila! 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 Valeu, Vila!